Fala pessoal, tudo certo? Como de costume, meu time separou um vídeo para que eu assistisse com vocês e fizesse um react trazendo todos os meus apontamentos. Então eu ainda não assisti esse vídeo, a gente vai descobrir em conjunto o que nos aguarda aqui, beleza? Para quem não me conhece de antemão, meu nome é João Pedro Silveira, eu sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial e estou aqui para te ajudar nos estudos para residência, concurso, odontologia e tudo que estiver ao meu alcance, certo? Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Extraction through the chin. Not the most common path of removal of a tooth, but in this case, it was warranted. Check out the workup, the treatment plan, and how I went about taking care of this. Today, on the open reduction. Basicamente o que ele fala, né? A extração através do queixo, e ele fala que não é uma coisa muito comum, mas foi o que aconteceu e nesse vídeo ele vai nos mostrar tudo. Fiquei bem curioso aqui para ver, realmente é o título do vídeo, Tooth Removal Through the Chin, então remoção de um dente através do queixo, vamos ver. Então, como que isso vai ser de fato. Esse aqui é o canal do Thomas Ball, o canal dele se chama Open Reduction, e ele tem ótimos conteúdos aí para quem quiser ver na prática como que todo aquele estudo que a gente faz da cirurgia bucomaxilofacial se traduz no dia a dia, na prática real de um cirurgião bucomaxilofacial. Então, eu sempre recomendo que siga, que curta os conteúdos dele lá, porque realmente é um conteúdo muito legal e que de fato merece ser enaltecido como ele merece realmente, porque é um conteúdo muito bom. Vamos lá, esse vídeo aqui não sei como isso vai acontecer, também não lembro de eu já ter feito alguma extração através do queixo, através do mento, então tô bem curioso. Vamos lá. Dá um volumezinho aqui. Welcome to the Open Reduction, the show about everything oral and maxillofacial surgery. I'm your host, Dr. Tom Bolton, and today we're talking about an interesting case. He's a 58-year-old security guard. Um senhor de 58 anos, pelo que eu entendi é que ele é segurança, né, security guard. This lesion has been present for at least 2 months. Então ele está com essa condição basicamente desde os últimos 2 meses. Dá para ver aqui já nessa imagem que ele está com uma fístula, está com uma drenagem ativa através da região do mento, do queixo dele. Inclusive, no último vídeo que eu fiz uma transmissão ao vivo com vocês, eu comentei sobre esse aspecto que quando a infecção consegue drenar de forma espontânea através da pele, o paciente acaba ficando com essa fístula que traz um aspecto não tão estético para o paciente. Via de regra, depois a gente tem que fazer um procedimento para melhorar, para remover essa fístula de fato, mas também para melhorar a estética, porque esse tecido cicatricial que fica ao redor da fístula do paciente, ele fica bem não estético. Por acaso, né, a gente tinha conversado sobre isso na semana passada, mas vamos ao caso. So on exam, there's an actively draining fistula in the right submental region, right Então, drenagem de fístula ativa na região direita, submentual direita, in the vicinity of the inferior border of the mandible. Now, nas vizinhanças da borda inferior da mandíbula. Então, basicamente, o paciente está com uma drenagem nessa região da borda inferior da mandíbula do lado direito. this thing, if I push on it, is actively draining purulence. And intraorally, it was pretty unremarkable. Então ele fala que quando ele faz uma espécie de ordenha, quando ele aperta a região, tem drenagem de secreção ativa. Vamos ver como está intraoralmente. Surprisingly, there was no fistula, no drainage. The floor of his mouth was soft. The adjacent teeth were free from. Então aqui ele fala que quando ele foi examinar a parte intraoral não teve nenhuma grande surpresa. Basicamente, claro que dá para ver aqui que o paciente ele tem um acúmulo ele tem uma condição supragengival e provavelmente sub também de controle de biofilme não das melhores, mas do ponto de vista de infecções odontogênicas ele não conseguiu perceber, assim como eu olhando aqui não chama muito atenção, enfim, não tem nenhum sinal de alguma drenagem ativa intraoral, segundo o que ele nos passou no vídeo aqui. Fistula, no drainage. The floor of his Sem mouth was fístula, soft. sem drenagem, o assoalho da boca dele estava macio, os dentes adjacentes livres de patologia e ele era parcialmente edento. Então, nenhum achado significativo intraoral. Clearly, there's an infection here, but what's not so clear is what the source of this infection is. Now, Então aqui ele fala que claramente tinha uma infecção odontogênica, quer dizer, claramente tinha uma infecção acontecendo, mas não era tão claro para ele de fato qual que era a fonte dessa infecção. Então provavelmente aqui ele vai entrar com exames complementares, ou uma radiografia panorâmica, ou uma tomografia computadorizada, caso isso esteja ao alcance dele. there's a chance that this could be from the skin and has nothing to do with the underlying mandible or dentition. Aqui ele fala que teria a chance de ser uma infecção de pele, e de fato eu já pude presenciar na minha prática
prática vários casos que o paciente chega, que a gente bate o olho primeiramente e parece uma infecção odontogênica, e quando a gente vai olhar, o paciente não tem nenhum dente séptil causando aquela infecção, é uma infecção mais relacionada ao tecido subcutâneo do paciente, onde ela atrás faz uma ultrassonografia, por exemplo, e aí tu percebe um borramento do tecido subcutâneo, do tecido de gordura, mas o plano muscular mais profundo do paciente está sem nenhuma alteração. Então a gente consegue ver esse padrão em infecções de pele, por exemplo, e nas infecções odontogênicas a gente vai sempre ter que ir na busca ali de qual que é o dente causador, porque lembrem sempre que quando a gente quer tratar uma infecção odontogênica, a gente tem que se preocupar em remover a causa, seja através de um tratamento endodôntico, quando for possível, ou quando não for possível, uma infecção mais grave, a gente vai ter que fazer a exodontia, a própria remoção desse dente. Claro que tem os 8 passos de tratamento da infecção odontogênica, a gente pode tratar isso em mais detalhes em algum outro vídeo sem problema nenhum. Aqui só para eu não me ater muito e não deixar o vídeo muito longo, falei de forma mais breve. Então os princípios básicos, né, de uma infecção odontogênica é a proteção de vias aéreas do paciente, drenagem precoce e remoção da causa, basicamente. Mas claro que a gente fez isso em detalhes nos 8 passos do tratamento da infecção odontogênica, coisa que está bem muito demonstrado no livro do Michael Miloro, livro Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson, e a gente encontra também no livro de Cirurgia Bucomaxilofacial do Hupp, certo? Vamos lá. Well, we need to make sure. So the next thing I'm going to do is order a cone beam CT. Pedi uma toma aqui então. This was a bit of a surprise. Já tá ali, olha. Ele tem um pré-molar aqui na borda inferior da mandíbula. Curioso mesmo, curioso. Realmente eu já lembro de ter operado vários casos de dentes inclusos, de dentes deslocados mais para a região inferior da mandíbula, mas literalmente na borda inferior da mandíbula eu não lembro de fato de já ter operado um caso assim. Bem curioso mesmo. Então esse é o senhor de 58 anos, ele viveu a vida inteira ali, esse dentinho estava ali grande parte da vida dele, nunca incomodou, mas surpreendentemente ali ele acabou sendo uma fonte de drenagem por alguma coisa ou outra, ele acabou infectando. Olha que curioso. The 3D reconstruction shows a tooth at the inferior border of the mandible with loss of cortical integrity. Então, um dente na borda inferior da mandíbula com perda da integridade da cortical. Olha só, olha que interessante. Aqui, então a gente percebe que está aqui o dente na borda inferior da mandíbula, mas também tem uma área radiolúcida adjacente a esse dente. Então a gente já começa a levantar algumas hipóteses. Será que é uma infecção odontogênica? Será que é um próprio abscesso da região? Será que tem um cisto? Será que a gente pode estar frente de início a um tumor odontogênico, por exemplo? Então todos esses diagnósticos diferenciais têm que vir na nossa cabeça quando a gente vê essa grande radiolucência ao redor de um dente incluso. Lucency that's perforating through the buccal and lingual cortex. And here's the panoramic reconstruction. Aqui na panorâmica dá para ver bem, talvez corte aqui embaixo do livro por causa do vídeo, mas tá o dentinho aqui e uma área radiolúcida adjacente à coroa desse dente. Na verdade, não só a coroa, mas parte da porção radicular do dente também está coberta por essa área radiolúcida. This is an unusual clinical presentation. I've seen lots of inferiorly displaced teeth in the mandible, but usually teeth this inferiorly displaced don't get infected. Aqui agora dá pra ver bem, ó, tá aqui o dentinho e essa área radiolúcida. E aqui o Thomas Bolton fala a mesma coisa, que ele já viu vários dentes deslocados, vários dentes impactados, mas essa manifestação aqui de fato é bem única, é bem diferente, porque via de regra o dente vai contaminar, o dente vai ser iniciada uma infecção odontogênica devido às bactérias da cavidade oral, o paciente vai ter uma lesão de cárie, o paciente vai ter alguma doença periodontal, mas geralmente são doenças de cárie que levam o paciente, né, o dente vai ter o comprometimento pulpar dele e aí começa aquela bola de neve da infecção odontogênica. Agora, um dente sem acesso à cavidade oral, sem contato com o meio intrabucal, ele acabar contaminando, ele acabar infectando, é um tanto quanto curioso. Muito provavelmente, agora eu vou entrar no mundo da imaginologia aqui, porque eu não sei de fato como que esse senhor acabou contaminando esse dente, mas pode ser, muitas vezes ele recebeu uma pancada, teve algum ferimento na região da pele, próximo da borda inferior na mandíbula, onde está esse dente, e aí, via cutânea, através da pele, essa contaminação aconteceu. Isso é o mais provável, mas de fato, eu não tenho esse detalhe. Vamos ver se ele fala aqui. My thought process is that this tooth number 29 most likely had an odontogenic cyst associated with it.
Probably a dentigerous cyst, but there's a chance that it could be an odontogenic. Aqui ele já começou a bolar as hipóteses diagnósticas dele, então aquele dente impactado, um pré-molar, relacionado a um abscesso crônico, com possibilidade de ter um cisto dentígero, ou com possibilidade de ser um ceratocisto, um queratocisto odontogênico, ou um ameloblastoma. Perfeito, são radiolucências que de fato tem que entrar no nosso diagnóstico diferencial. A gente só vai saber de fato qual que é a patologia de verdade ali quando a gente fizer a remoção, remover aquela área radiolúcida, mandar para o exame anatomopatológico, onde o patologista oral e maxilofacial vai olhar no microscópio e vai bater o martelo de diagnóstico definitivo nos passando o que de fato é aquela área radiolúcida. Mas antes disso a gente vai já começar a escrever nossas hipóteses diagnósticas. Tanto é que quando tu manda para um laboratório de patologia, geralmente a gente preenche uma ficha com todas as informações do paciente, todas as informações do histórico da doença atual do paciente, todas as informações do transoperatório, de como era aquela lesão, e a gente escreve ali quais são as nossas hipóteses diagnósticas para também já começar a fazer com que o patologista, quanto mais informações tu conseguir fornecer para o patologista, mais assertivo vai ser o diagnóstico dele. Eu digo isso porque é muito importante. Às vezes a gente pensa muito na cirurgia e aí na hora de mandar para o patologista vai ali e escreve meio apressado. Então não façam dessa forma. Realmente dediquem um bom tempo para entregar o máximo de informações para o patologista. Uma coisa que eu faço aqui na minha cidade, eu tenho o próprio WhatsApp, eu tenho o próprio telefone dos patologistas. Então quando eu mando uma peça para eles analisarem no microscópio, eu também faço questão de mandar foto de tomografia, fotos do paciente, foto do transoperatório, telefono quando precisa, mando áudio, dando todas as informações que eu tenho sobre o caso, e eles ficam muito felizes, eles agradecem, até já me falaram que quem dera todos os cirurgiões fornecessem todas essas informações para eles, porque eles vão olhar no microscópio ali, só que às vezes os cirurgiões não passam todos os detalhes, então eles têm muito mais dificuldade de fechar um diagnóstico. Então sempre pensando no bem do nosso paciente, quanto mais a gente complementar as informações para o patologista, melhor. Regardless, the initial treatment is the same. We need to remove the fistula, Então ele fala aqui que inicialmente o tratamento é o mesmo. Remoção da fístula, extração do dente, remover a lesão, basicamente, seja lá o que for ali, se tiver cápsula, se não, mas realmente lavar aquela região e mandar o que tu conseguir remover de material daquela área radiolúcida ao patologista. This is a hospital case, no question. Can't do this in the office. We're going to go to the OR to tackle this one. Que ele fala que, logicamente, é um caso para tu fazer no hospital e não um caso de consultório. Então aqui ele começa fazendo a remoção da fístula. We want to incorporate the fistula and the surrounding scar tissue. Todo esse tecido relacionado à fístula, esse tecido cicatricial, como eu falei para vocês no início, ele afeta a estética da região, basicamente. Então, via de regra, a gente tem que fazer essa plastia, essa remoção e remover toda a fístula da forma mais correta possível. Claro que tirando a causa, o causador dessa fístula, lavando bem a região e depois suturando em primeira, fechando essa área em primeira intenção para garantir a melhor estética possível. Remoção da fístula. One nice thing about this fistula is that it's kind of a beacon. It's like a lighthouse guiding me into where I need to be. Ali removendo já com eletrocautério, entrando no tecido subcutâneo, tecido gorduroso, a gente consegue ver aquele amarelo ali em relação à camada de gordura. Aqui ele já começa embaixo da gordura a gente já começa a ver a musculatura, o músculo platisma. So now we have an anatomic landmark. We're going to dissect the rest of this fistula using cautery. Olha que legal, que bonito nessa essa cena. Toda a parte subcutânea, tecido gorduroso é bem notável, né? Não tem como a gente confundir. E logo abaixo aqui a gente começa a ver a musculatura do platisma. Tecido cutâneo, subcutâneo, gordura e platisma, essas camadas a gente não tem que se preocupar. Sempre lembrando que as estruturas anatômicas nobres dessa área, principalmente nervo facial, ramo marginal da mandíbula,
veia e artéria facial, eles estarão mais profundo ao platisma, mais especificamente na camada que a gente vai encontrar descrito na literatura como SMAS, Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial. É nessa camada que a gente tem que ficar com a atenção muito mais do que redobrada, porque nossas estruturas anatômicas estarão ali. Então, via de regra, até chegar no SMAS, a gente não tem grandes preocupações, não que tu vá operar de forma desatenta, mas a gente conhece o nosso corpo, a gente conhece nossa anatomia, então a gente sabe que as estruturas anatômicas estarão na camada do SMAS. Here's the fistula with the surrounding scar tissue and underlying subcutaneous fat. Remoção da fístula, olha ali o platisma que bonito, ó. Aqui dá pra ver bem. Olha a diferença do tecido subcutâneo, da gordura, para o tecido muscular. É bem fácil da gente ver nessa imagem. Fica bem fácil da gente conhecer a anatomia dessa forma. Tisma, it's a straightforward dissection down to the mandible. Basicamente aqui passou direto, dá pra ver que ele já passou o platisma, já passou a região do SMAS e ali ele já tá fazendo um corte, basicamente fazendo a incisão próximo da região do periósteo. Se eu não posso estar enganado, mas aqui parece parte da coroa do dente, ó. Então ele já chegou no osso. Tá ali o dentinho, ó. Ali, ó. Tá ali o pré-molar, olha só onde foi parar esse pré-molar. Perfeito. Descolando a região, descolando o periósteo. A extração desse dente não tende a ser problemática, afinal de contas é um dente incluso, é um dente que nunca foi colocado em oclusão, digamos assim. Via de regra, são extrações fáceis de serem feitas. Mas claro, sempre todo cuidado, né, galera? Quando eu digo aqui que algo é fácil ou difícil, de forma alguma eu estou dizendo que a gente vai entrar despreocupado. Aqui a cirurgia é alto compromisso, é alta responsabilidade, então nossa atenção vai estar sempre super no 100% aqui, realmente. Mas claro que tem extrações mais fáceis do que outras, por isso, e foi a isso que eu me referi quando eu disse que é uma extração tecnicamente mais fácil. Do ponto de vista da extração, qual que é o principal coisa diferente, o principal desafio dessa cirurgia é o próprio acesso cirúrgico, mas para quem faz cirurgia bucomaxilofacial, realizar um acesso cirúrgico transfacial, digamos assim, como esse acesso cirúrgico extraoral, que a gente fala por fora da boca, não é nada de outro mundo, é algo bem rotineiro da cirurgia bucomaxilofacial. Então ele removeu o dente aqui, agora vai começar a remover cápsula ou qualquer tecido que tiver ali naquela área radiolúcida que foi vista nos exames de imagem. Aqui ele fala que a esperança dele é que seja um processo infeccioso ou um cisto dentígeno. Porque daí tu não precisa fazer nenhum tratamento adicional, afinal de contas, a própria enucleação e curetagem, via de regra, serão curativas ao paciente. Porém, se a gente está frente a um ameloblastoma, dependendo da variante que for, ou a gente estiver frente a um ceratocisto odontogênico, muitas vezes a gente precisará fazer um tratamento complementar para diminuir ou evitar recidivas. Curetagem da loja. Once I'm content that this thing is completely clean, irrigate it, file it down, make sure there's no sharp projections. Ali ele está fazendo um alisamento basicamente ele está com aquela lima para osso. Reparem que ele está fazendo uma limagem, basicamente. Quando a gente mexe na estrutura óssea, muitas vezes podem ficar espículas ósseas que podem incomodar o paciente no pós-operatório, podem trazer dor. Então uma coisa sempre importante: fez uma remoção óssea tanto com broca quanto com alveolótomos, saca-bucado, seja lá qual o instrumental que tu usou, ao final disso lava com muito cuidado, com muita abundância mesmo de soro fisiológico, e passa teu dedo na busca de uma área que possa estar mais afiada, que possa estar com fístula, porque isso é muito importante para o conforto pós-operatório do paciente. Então, caso a gente encontre zonas mais afiadas, ângulos mais agudos, possíveis espículas ósseas, a gente faz a remoção, faz a limagem para deixar da forma melhor possível para o paciente recuperar bem depois. Vai para a sutura, fechamento aqui agora. Aqui ele está fechando o tecido, fechando o platisma com Vicryl reabsorvível. Beleza. Nó de cirurgião. Adoro fazer esse ponto aqui com a mão. Tô devendo um vídeo disso para vocês, inclusive, para quem quiser aprender o nó de cirurgião com a mão.
Fechou a pele. Perfeito, um pouquinho apertado, mas as bordas tinham ficado afastadas realmente. Fez um ponto contínuo festonado. Vai dar preferência do cirurgião. Eu, particularmente, prefiro pontos simples, mas, como eu disse, tem questões que não é certo ou errado, e sim preferências do cirurgião. Thankfully, the pathology report on him did not come back as an odontogenic keratocyst or an ameloblastoma. It came back as a abscess with chronic inflammation and granulation. Então, o resultado definitivo do exame anatomopatológico foi abscesso odontogênico crônico, inflamação relacionada a tecido de granulação. Basicamente, era um tecido reacional envolto ao dente ali, não era um cisto, não era um tumor. Perfeito, melhor dos cenários aqui. Now, there's a chance that this could have been a cyst that was so badly infected that the infection obscured the pathology results. So I'm still going to... Aqui ele diz que ele tem a hipótese de que poderia ser um cisto, só que aquela infecção local de alguma forma deixou o diagnóstico definitivo de cisto um tanto quanto nublado. É como se fosse um cisto, mas por aquela área estar tão infectada, acabou que o diagnóstico de cisto o patologista não conseguiu ver da melhor forma. Então ele disse aqui, a infecção pode ter obscurecido o resultado do patologista. Por isso ele seguiu vendo o paciente nos próximos meses e pedindo tomografias computadorizadas para fazer esse check-up aí do paciente no pós-operatório. Perfeito, isso aí é indispensável. Beleza. Beleza, o paciente se curou bem e não teve mais nenhuma drenagem através do seu queixo. Beleza, galera, esse foi o vídeo de hoje. Caso vocês tenham gostado, lembra de deixar o like, isso aqui ajuda bastante. Manda nos comentários dando um feedback se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Encaminha para algum colega que tu acredita que vai gostar de ver todo aquele conteúdo que a gente vê lá no livro do Neville sobre cistos odontogênicos, por exemplo, na prática aqui, certo? Com certeza vai ajudar vários dos seus colegas. Espero que tenha te ajudado também. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, que toda quinta-feira às 20 horas ou 19, agora me fugiu de fato a informação, a gente traz vídeos novos. Semanalmente estamos fazendo bastante conteúdo para vocês, certo? Espero vocês na próxima. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.